Acredito que sim, aplicar metodologias ágeis, aplicar sprints, não de 15 dias, que ainda, né, não vai ser possível, mas aplicar sprints curtos pode ser uma boa solução, uma boa prática, para também alavancar o desempenho das equipes de infraestrutura. Os nossos tempos, por causa de licitações, aquisições e projetos, às vezes são um pouco longos, mas a gente pode aplicar isso, a gente pode criar sprints de entregas, e essas pequenas entregas, essas pequenas vitórias vão, então, talvez, fazer com que as equipes de infraestrutura fiquem mais contentes com o espaço laboral e com as situações que acontecem, porque pequenas vitórias, no final, se transformam em grandes vitórias para todos nós. E os stakeholders, os nossos chefes, vão ter entregas de produtos e vão conseguir observar que a infraestrutura está evoluindo. Porque, como as nossas entregas, às vezes, são muito longas, fica difícil de você visualizar essa evolução. Chega lá, daqui a 10 anos, você vê, nossa, como evoluiu, mas você não vê isso no dia a dia. É interessante quando você fala de hiperconvergência, porque é algo que, para mim, me convida a refletir sobre a gente justamente sair da zona de conforto, né? Porque eu me lembro, nos primórdios de infraestrutura, que a gente tinha lá um servidor de rede, uma máquina lá, um Pentium 60 MHz, era um foguete aquilo ali, com um disco de 1 GB, com 640K de RAM, e a gente tinha que rodar ali todos os sistemas, todos os serviços. Então, essa máquina ela tinha um banco de dados, ela tinha um controlador de domínio, ela era o servidor de aplicação e ela era o servidor de arquivos. E aí a evolução disse para a gente o seguinte: não, você tem que ter várias máquinas, cada um para fazer uma coisa diferente. Ok, então várias máquinas. E depois, assim, não, uma máquina só vai fazer tudo? Claro que não. Você tem que ter uma máquina para rodar o serviço, uma outra máquina é o storage, uma outra máquina é o controlador de domínio. E aí você vai ter um switch de storage, né? Switch para storage. E aí, então, a gente tinha tudo espalhadinho. Aí alguém teve uma bela ideia e falou assim: não, tem que estar tudo numa máquina só, porque aí é muito mais eficiente. Aí rebatizaram o que era lá atrás para hiperconvergência. Exato. E no primeiro momento eu fico pé da vida. Poxa, era desse jeito, aí mudou, agora tem que mudar de volta. Só que, na verdade, isso se chama evolução. É você ver o que está fazendo e, se existe uma forma melhor, vamos fazer dessa forma melhor. Fica com a aparência de ser cíclico, né, de voltar a fazer a mesma coisa. Mas, na verdade, a reflexão que eu tiro disso é: sai da zona de conforto. Você está fazendo desse jeito, está funcionando, talvez o jeito inverso seja o próximo melhor jeito de fazer. Então, talvez daqui a pouco a hiperconvergência vai ser coisa do passado, e a tecnologia vai dizer que a gente tem que separar tudo de novo, cada um numa máquina diferente, ou cada um num data center diferente, ou cada coisa numa nuvem diferente. Aí estamos na multinuvem, que é a grande questão do momento. Então, espalhar tudo de volta, né? Então, dentro do seu ambiente, hiperconvergente, mas no seu ecossistema, espalhado. Interessante. Ou seja, a gente de infra não pode descansar nunca, né? Sempre tem que estar buscando novas coisas. E aí, mas pensando aqui no nosso tema de hoje, que é sustentabilidade e eficiência energética, que é algo que, em geral, a gente da infra não está muito interessado em saber. Mas, por que é tão importante a gente falar disso? Por que é tão relevante hoje? Bom, em 2025, se a gente não falar de impacto ambiental, se a gente não falar de sustentabilidade, de mudanças climáticas, né, é porque a gente estaria muito alienado. Então, é coisa que a gente tem que se preocupar, sim. Eu me recordo, de novo aqui, os antigos, né? Me recordo em 2001, uma Odisseia no Espaço, não, 2001, final do governo FHC, que tivemos uma crise energética no Brasil. Me recordo bem, teve uma seca, nossa matriz toda formada por hidrelétricas, e teve um apagão. E aí chegou para a gente a ordem lá no MPDFT, na nossa TI, que é o seguinte: olha, não pode deixar o servidor de rede ligado à noite. Você tem que desligar tudo às 18 horas e só pode ligar amanhã às 13 horas de novo. Então, a gente toda noite desligava todas as máquinas, aquele desespero, porque tem uma ordem certa para desligar.
e depois, no dia seguinte, ligar tudo de volta na ordem certinha, morrendo de medo, porque a gente sabe como é que é. Essas máquinas que são feitas para ficar ligadas 24 horas por dia, cada vez que você desliga e liga de novo, tem o risco dela não ligar, dela não voltar. Ou se você ligar na ordem errada, os sistemas não voltam. Mas a gente trabalhou assim por alguns meses. Eu fico pensando, hoje em dia, se eu tivesse que desligar os servidores no final do expediente, ligar só no outro dia. Impensável, porque hoje nós temos processo... A TI evoluiu tanto a importância da TI nas organizações, e hoje com o processo eletrônico eu tenho promotores de justiça 11 horas da noite, meia-noite, 1h da manhã, enviando suas manifestações. Os juízes não param de mandar essas intimações nesses horários também. E às 4 da manhã tem outros promotores que, antes de sair para correr, eles mandam as manifestações deles. E eu sei disso porque a gente tem os gráficos mostrando isso, e tem alguns deles que ligam para mim nesses horários quando não está funcionando. Então a gente acaba ficando nós 24 horas por 7, que também não é muito saudável, mas isso é assunto para uma outra discussão. Mas o ponto é que, em outras épocas, a gente podia desligar a infraestrutura em alguns momentos. Hoje não pode mais. Então, como a gente tratar a questão da economia de energia? Como a gente tratar a questão sustentável? Por isso que é tão relevante. Mas o Lula é esperto, hein? Hoje teve a corrida de manhã, ele falou bem o horário certo. Quem levantou 4 horas mais para correr, hein? Os caras são loucos, hein? Por isso que são TI, né? TI, loucura, está tudo junto, né? Então, os motivos, como você perguntou, eu acredito que sim. Tem a questão da responsabilidade ambiental, né? Nós temos uma cobrança grande, as TIs, por compliance com regulamentos, normas, leis ambientais, mas também há uma coisa por trás disso. Nós somos ministérios públicos. Então, acredito que a gente, mais do que outros, porque todos devem, né? A gente tem que ter práticas sustentáveis e ligadas ao meio ambiente para dar o exemplo para a sociedade. Né? Mas isso não quer dizer que os outros também não tenham. Até o próprio pai, quando dá um exemplo para o filho, é por atos. Então, acredito que isso é dever de todos. Né? E temos uma questão que é ligada à imagem institucional. Porque a gente vê empresas que têm sustentabilidade, elas têm valorização dos seus valores nas bolsas de valores. Ministérios públicos, órgãos públicos, não têm ações em bolsa de valores, mas têm a visão... As nossas ações é a visão da sociedade que eles têm da gente. Então, se a gente dá bons exemplos, se a gente é sustentável, se a gente defende bons projetos, a gente melhora a nossa imagem perante a sociedade. Mas, para aqueles que não gostam desse viés, né, eu diria que a sustentabilidade tem um outro viés, que é o viés do custo econômico, da redução de custo econômico. Quando a gente fala em práticas sustentáveis, quando a gente fala em eficiência energética, a gente está, sim, falando em economia de recursos financeiros, economia de recursos de pessoal. Então, na verdade, com uma visão um pouco mais acurada, a gente pode ver que ela atinge todos os aspectos, todos os níveis da sociedade. A gente pode valorizar isso de várias formas diferentes. Para mim, a eficiência energética é a espinha dorsal da sustentabilidade na TI, porque se nós formos eficientes em termos de energia, nós vamos ser sustentáveis. Mas para ser sustentável, a gente tem que ser eficiente. Esse sim é um verdadeiro ciclo virtuoso, onde um não existe sem o outro. Por trás disso, nós temos a infraestrutura. Claro, ela precisa adotar tudo isso, ela precisa ser mais eficiente energeticamente, ela precisa ser melhor, e ela precisa ser mais sustentável. Então, beleza. Vamos pensar agora coisas práticas para fazer para ser mais sustentável, né? Porque na teoria é muito bonito. Temos que ser sustentáveis, vamos economizar energia. E como é que a gente faz isso? Fácil. A gente descarta todos os equipamentos que nós temos de infraestrutura obsoletos e ineficientes e compramos tudo novo. Essa solução talvez seja viável no Ministério Público de Santa Catarina, que nós sabemos que é o Ministério Público mais rico do Brasil. Desculpa, a piada não podia passar. Isso não é viável na nossa realidade. Então, o que a gente pode fazer? Bom, aos poucos, ir substituindo esses equipamentos no momento de fazer a compra, levar isso em consideração também. Inclusive, a legislação já nos obriga nesse sentido.
Todas as licitações lá no Ministério Público do DF, por exemplo, a área de licitações nos pergunta quais são os critérios de sustentabilidade que você está colocando na sua licitação. Às vezes é um pouco irritante, porque às vezes é um software que a gente está comprando e eles querem saber qual é o critério de sustentabilidade. Eu tenho que falar que não há, mas quando se trata de hardware, com certeza há. Mas aquisições não é o caso. Vamos pensar o que a gente pode fazer na prática hoje. Eu acho que a primeira coisa a fazer é uma boa faxina. Como assim? Bom, hoje nós temos um monte de equipamentos virtualizados, né? Nós temos máquinas virtuais, as VMs rodando, e uma coisa que o meu chefe de infra lá sempre fica bem irritado é porque o pessoal de desenvolvimento é muito faminto, muito guloso, sempre está pedindo, cria mais uma VM para mim aí que eu tenho que fazer um projeto, cria uma VM para eu testar não sei o quê. E aí vai criando VM, quando tu vê que tem umas 500 máquinas virtuais rodando no ambiente. E aí, várias dessas máquinas elas não estão fazendo mais nada, né? Então, a máquina está lá rodando paradinha, consumindo o espaço lá do VMware, consumindo memória, consumindo disco, consumindo processamento para não fazer absolutamente nada. Então, uma faxina de máquinas virtuais inúteis é um passo bem interessante. É equivalente a gente sair da sala e apagar a luz, né? Uma sala vazia com a luz acesa é desperdício de energia. Outra coisa que parece, a princípio, não é muito intuitivo, mas que é real, é o layout dentro do seu data center também. Quando eu entrei no Ministério Público, a gente não tinha sala-cofre, a gente tinha lá um CPD. E que era só um apelido para uma sala, num andar, uma sala normal, que a gente chamava de sala gelada. Por quê? A única coisa que ela tinha diferente das outras salas é porque tinha um ar-condicionado extra na sala. E aí a gente tinha servidores de torre, né, como se fossem micros normais espalhados pela sala em cima de mesas, um monte de caixa de papelão no chão, e não tinha nenhum tipo de preocupação no posicionamento desses equipamentos dentro da sala gelada. Então, o ar-condicionado ficava no talo, nesse canto da sala, quem estava perto ali era impossível permanecer mais do que 2 minutos do lado, porque era muito frio, e na outra extremidade da sala estava pegando fogo. Então, planejar o layout do ambiente é importante para você ter o ar-condicionado mais eficiente, que mantenha a temperatura no nível adequado para as máquinas, não congelando, até para não fazer gelo e virar goteira, que vai entupir a mangueira e vai cair água em cima do seu servidor. Isso aí é coisa de antigamente, hoje em dia não acontece mais isso, mas já aconteceu comigo. Então, planejamento do espaço. E o descarte do material também, né? Porque sustentabilidade não é só economizar energia, é dar o destino adequado para esses materiais. Outro assunto nem um pouco sexy e empolgante, como inteligência artificial, mas que é nossa obrigação endereçar também. Então, lá no nosso Ministério Público, temos lá a gestão ambiental, como tenho certeza que tem em todos os demais também. E quando a gente vai desfazer de equipamentos, é fácil. Você faz uma doação, quem tem que se preocupar com o destino desse equipamento é o próximo dono do equipamento, né? Mas a gente tem material de consumo de TI. A gente tem teclado velho, mouse velho. Então, essas coisas todas a gente tem que dar o destino adequado. E temos as fitas de backup. Eu não sei os colegas, mas lá no MPDFT, a gente se preocupa muito em fazer backup e guardar as fitas. Por quanto tempo? Vamos guardar as fitas por 5 anos. Beleza. E daqui a 5 anos, o que é que faz com essas fitas? Não sei. E aí você acaba gerando uma montanha de fitas de mais de 5 anos de idade. E o que você vai fazer com essas fitas depois? Vai jogar na lixeira do prédio? Vai descartar num container? Então, a gente recentemente passou por uma auditoria, da auditoria interna do MPU, e eles viram um monte de fita lá que já tinha mais de 5 anos de idade. E aí, cara pálida, o que você vai fazer com essas fitas? As fitas estavam lá juntando poeira e ocupando espaço dentro do próprio data center. Aí eles falaram, vocês têm que comprar um fragmentador de fita, um triturador de mídias. E a gente fez uma pequena pesquisa e era R$100 mil um triturador de mídias. E eu pensei, bom, eu não tenho dinheiro para comprar um servidor novo, eu vou comprar um triturador de mídias? Não, senhor, não vou comprar um triturador de mídias, me nego. Primeiro porque é caro, e segundo porque vai triturar e misturar todo o lixo, né? Tipo, já sei, mandou o estagiário martelar tudo. Quase isso, quase isso. No final do ano passado a gente promoveu uma gincana e botou o pessoal para elaborar um processo de descarte de mídias que fosse, as diretrizes eram, que seja um procedimento
repetível, né, documentável para outra pessoa fazer, que fosse sustentável no sentido de separar o que fosse lixo reciclável, né, plásticos e metais, do lixo possivelmente tóxico, que fosse rápido, sem custos e que não tivesse acidentes de trabalho. Isso é o principal, porque aí o pessoal apareceu lá com maquita, furadeira, serra, martelo, etc. Então a gente fez uma gincana e escolhemos lá o procedimento mais sustentável, eficiente e seguro para descartar as mídias. E aí integramos com o pessoal da gestão ambiental para automatizar isso aí. Então, descarte de coisas é importante. E puxando o mote aqui, né, nem foi combinado, hein? Lá em casa, a gente está em reforma e jogamos um monte de coisa fora. Então, a gente observa que o que na nossa vida cotidiana serve como um exemplo, também para a TI serve, né? Levanta a mão aí, quem de vocês não sabe de pelo menos 2 ou 3 aplicações que ninguém usa, mas se você digitar, vai entrar a aplicação, ela está no ar, mas ninguém usa. Então, exemplos claros, né? Todo mundo conhece. Então, é isso. A TI, como tudo, né, tem grandes desafios, esse é um deles, né? Mas o orçamento, eu acredito que seja um dos maiores, limitado. Ele acabou de falar da compra do fragmentador. Então, o orçamento para investir em tecnologias mais eficientes é grande. Novas tecnologias, equipamentos novos, realmente é grande. Isso dificulta bastante. Além disso, a gente não pode esquecer da infraestrutura que está lá. Então, quando a gente cria um projeto para uma nova infraestrutura, a gente também tem, e digo isso aos senhores, quem não é da área de infraestrutura, de pensar à frente. Pensar como é que nós vamos sustentar essa infraestrutura. Como é que nós vamos fazer para que essa infraestrutura tenha um ciclo de vida maior, né? E isso também, claro, envolve um custo. E, sem deixar, eu acho que um outro pilar é a conscientização. Porque conscientizar toda a instituição que é importante apagar uma luz, que é importante desligar um computador, também vale para dentro das áreas de infraestruturas de TIs, que é exatamente isso que o Lula falou, desligar aplicações que não estão em uso, desapegar daquela aplicaçãozinha do coração que você acha que é a melhor do mundo, mas só você acha isso, né? Então, sistemas de um usuário só, né? Isso. E aí a gente chega na redução de custos, que a eficiência energética propicia isso, né? A gente chega na inovação, porque quando a gente inova em busca de formas mais eficientes, mais sustentáveis de se fazer a mesma coisa, de obter resultados melhores com menos, ou, na pior das hipóteses, com o mesmo, né? Então, a gente chega na questão da colaboração, que é a união de esforços entre TIs diferentes, entre grupos dentro de TI, para se chegar nessa eficiência, para conseguir diminuir os esforços e, com isso, aumentar a eficiência e, com certeza, a sustentabilidade. Acredito que tudo isso são passos importantes que têm que ser dados dentro de todas as TIs para que a gente consiga, então, chegar nesse ponto. São coisas bastante, eu diria, fáceis da gente observar, porque elas estão no nosso cotidiano. É que, às vezes, a gente não observa que isso se aplica à alta tecnologia também. As coisas simples, elas escalam e chegam às coisas complexas. Eu acho que é isso. Eu fico refletindo também sobre sustentabilidade, assim, dando um arremate final aqui, que nosso tempo está acabando, que muitas vezes os órgãos de controle, né, eles nos cobram bastante sustentabilidade também. Só que os nossos stakeholders, né, os nossos chefes, eles cobram resultado. E as nossas equipes, elas nos cobram, nós como gestores, que a gente propicie um ambiente agradável, tranquilo, calmo para elas trabalharem. Então, a gente tem os chefes cobrando resultado, nossa equipe cobrando ambientes agradáveis, nossos clientes cobrando performance e os órgãos de controle cobrando sustentabilidade e governança. Essas coisas nem sempre andam todas na mesma direção, né? Muitas vezes, para você conseguir mais resultados, você tem que apertar mais seu time, mas se aperta mais seu time, eles ficam menos satisfeitos. E aí, às vezes, você alcança, talvez, até os resultados que os órgãos de controle pedem, mas você estressa a sua equipe
em termos de resultado, não faz muita diferença para os nossos chefes e dificilmente isso é comunicado para a sociedade. Então, talvez o desafio, um dos desafios seja encontrar o equilíbrio para atender todos esses interesses conflitantes. Mas eu penso que é uma forma boa de a gente fazer isso é copiar nossos colegas da área de desenvolvimento e aplicar metodologias ágeis na infraestrutura. Os nossos tempos, por causa de licitações, aquisições e projetos, às vezes são um pouco longos, mas a gente pode aplicar isso, a gente pode criar sprints de entregas, e essas pequenas entregas, essas pequenas vitórias vão, então, talvez, fazer com que as equipes de infraestrutura fiquem mais contentes com o espaço laboral e com as situações que acontecem, porque pequenas vitórias, no final, se transformam em grandes vitórias para todos nós, e os stakeholders, os nossos chefes, vão ter entregas de produtos e vão conseguir observar que a infraestrutura está evoluindo. Porque, como as nossas entregas, às vezes, são muito longas, fica difícil de você visualizar essa evolução. Chega lá, daqui a 10 anos, você vê, nossa, como evoluiu, mas você não vê isso no dia a dia. Então, acredito que, sim, aplicar metodologias ágeis, aplicar sprints, não de 15 dias, que nem ainda não vai ser possível, mas aplicar sprints curtos, pode ser uma boa solução, uma boa prática, para também alavancar o desempenho das equipes de infraestrutura. Pequenas vitórias, não é isso? Pequenas vitórias. Pessoal, está chegando nosso tempo do fim. Eu espero que tenha sido bom o painel. Ao menos provocador. Provocador. Acredito que uma infraestrutura moderna ela está intimamente ligada a práticas sustentáveis e à eficiência energética, né? Para falar do futuro dentro da infraestrutura, acredito que o que está em moda agora é a quântica, né? Então, está chegando aí o processamento quântico. Pouca gente fala, mas está chegando também a comunicação quântica, que logo em breve estará no nosso mundo. Está chegando a telefonia celular via satélite, de baixa latência e alta velocidade, que, acredito eu, vai dar uma guinada muito forte na questão da comunicação, né? Vai aumentar a largura de bandas e tudo. Então, acredito que esse é o futuro da infraestrutura. Vocês podem observar que os grandes players, as big techs, trabalham incansavelmente na evolução de processadores cada vez mais rápidos, porém, cada vez mais eficientes energeticamente, ou seja, há um alinhamento entre o usuário, ali, o técnico e as grandes big techs. Todo mundo realmente tem uma visão mais ou menos que alinhada. Não acredito que o consumo energético deva diminuir ao longo do tempo, pelo contrário, o consumo energético deve aumentar. Acredito que a sustentabilidade na produção energética é o caminho. A Organização Mundial, que coordena a parte de elétrica mundial, ela colocou que 3,5% da produção energética mundial agora em 2025 vai para IA e para criptomoedas, com um aumento maior da parte de IA. Acredito que a parte de IA vai crescer o consumo, a parte de IA vai suplantar o consumo das criptomoedas, a parte de IA vai consumir muita energia. Mas vejam que interessante, a IA não é o vilão, porque ao mesmo tempo em que ela consome energia, ela aumenta a produtividade. E ela aumenta, inclusive, a produtividade da área de infraestrutura de consumo de energia. Colocando inteligência artificial no gerenciamento desses módulos todos, a gente pode diminuir o consumo de energia. Então, a IA ela não é apenas vilã, ela também é solução. Como é solução para as aplicações, como é algo altamente disruptivo, também é altamente disruptivo para a área de infra. Eu acredito nisso. Muito obrigado. E a IA, não só ela torna tudo mais eficiente, como ela também pode buscar novas formas de produção de energia, além de energia solar, energia eólica, tem também energia biológica, né? Temos um outro palestrante, ele falou sobre que a vida imita a arte, né? Todas as invenções da ficção científica estão se tornando realidade. Então, eu acredito que no futuro próximo teremos a IA bolando mecanismos para gerar energia a partir das nossas ondas cerebrais, né? Tem uma empresa que está trabalhando nisso, uma startup, acho que chama Matrix. Eu acho que talvez nos próximos 100 anos a gente vai ter o ser humano gerando energia para sustentar a inteligência artificial.
Como o Lula, só para terminar, como o Lula falou aqui de algo que foi Tô citado brincando. antes, eu não poderia de falar. Agora há pouco teve uma apresentação, o doutor Rodrigo, o doutor Cidu, o doutor Paturi, sempre falo Paturi, doutor Lucas, né? Eles falaram de ROI, eu sou uma pessoa que gosto muito de fazer ROI. Há mais de 15 anos atrás eu fiz ROI para aquisição de computadores, acho isso fantástico, tem que fazer mesmo. Ele falou do orçamento dos tribunais, que massacra em relação a nós, orçamentos do Ministério Público, e da dificuldade de competir. Eles falaram de reunir esforços.